Bom, estamos em vivo e direto desde a minha casa, especificamente desde a minha cozinha. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Então, eu tinha colocado aqui como acho que como um compromisso, assim, né? A minha mãe entrando. Bom, então eu tinha colocado aqui como um compromisso que eu iria responder essa pergunta. Eu espero que vocês estejam fazendo alguma outra coisa na sua sexta-feira, mas, como sempre falo, isso vai ficar gravado e depois a gente conversa sobre. Então, a pergunta que foi feita é: como olhar para dentro, o evento que se repete ao longo da vida, ela pode chegar em algum momento a ser completamente fechado? Entendi que fechado pode ser resolvido também, como se quando passássemos novamente por ele, sua lembrança já não seria mais presente. Então, na live anterior, eu explicava sobre a espiral, sobre a gente voltar para alguns lugares, sobre como o caminho ser para dentro, né? E como esse caminho hacia dentro vai criar uma amplitude entre o evento e o momento presente para a gente conseguir enxergar outras coisas, né? E não somente o evento, mas o panorama por inteiro. Então, a partir dessa pergunta, eu vou começar nessa parte onde essa mulher aqui, que se chama Marina, ela é psicanalista, ela já fez grupos de movimento comigo. E aí, então, ela fala o evento que se repete ao longo da vida. E isso é um ponto bem interessante, porque o evento ele não se repete. Então, se nós temos, por exemplo, um trauma, o trauma ele não se repete. O que se repete, quem se repete somos nós. Então, não quero deixar nada muito rígido, mas eu gostaria de convidar que a gente pudesse pensar isso tudo desde um outro panorama. Eu vou mostrar isso em alguns desenhos. Eu, antes de estudar psicologia e todas essas vertentes da psicologia, fiz 1 ano e pouco, 2, de química pura, foi a minha primeira formação. E se tem algo que eu gosto, é o jeito como a gente consegue traduzir os movimentos, a química, a matéria, através de fórmulas e desenhos. E eu acredito que o nosso aparelho psíquico, ele também é desenhado no nosso corpo, né, do mesmo jeito. Mas eu tô tentando outras formas de desenhar também esse aparelho psíquico. Então, o evento não se repete e eu convido que a gente pense em que quem se repete somos nós, né? E aí vem essa seguinte pergunta, eu vou explicar esse evento não se repete, tá? Vem essa seguinte pergunta sobre: ele pode chegar em algum momento a ser completamente fechado? Entendi que fechado pode ser também lido como resolvido. Então, eu vou aproximar um pouco mais esse fechado, resolvido, a uma conclusão. E nessa conclusão, eu gostaria de trazer a palavra integração. Então, vamos pensar um evento, né? Um evento. Esse evento, ele tem um campo. A gente pode trabalhar, a gente pode pensar nisso como o corpo do evento, ok? Esse evento, ele geralmente a gente lembra assim, vou pensar um exemplo de um evento. Tá, quando eu era pequena, então quando você era pequena, vamos pensar que temos um pai com problemas de álcool e algum dia em casa ele derrubou todos os pratos da cozinha e aquela criança vê isso, aquilo ganha o nome de álcool. Ok? Então, esse evento a gente o lembra sempre por partes.
que é como a gente ficou depois do evento, ok? Então há uma desintegração, há um campo, um corpo do evento, e nesse corpo a gente lembra partes, né? Isso é o que acontece com o nosso aparelho psíquico, ok? Então, quando eu dou as minhas voltas do espiral, o que acontece, vamos pensar que aqui deu uma volta, a volta do evento, passei por ele. Na minha próxima volta, quando ainda não houve uma integração do evento, eu volto a passar pelo corpo do evento. E por isso é tão doloroso. E esse lugar começa a me remeter a esse lugar desintegrado, onde ainda sinto alguma coisa que eu não entendo muito bem, que ainda tem um sabor, um cheiro. Volto a passar pelo campo do evento. Não há uma integração. Eu não consigo enxergar outra coisa. Eu apenas enxergo o mesmo que eu enxerguei no evento. Mas olho aqui, nessa curva não é o evento. Então, nessa curva, sei lá, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que tem problemas de álcool. E isso me lembra esse evento, mas não é. Mas eu faço a leitura inserida no campo do evento ainda. Portanto, eu ainda não tenho a distância do evento que me permita enxergar outras coisas. Então, vou passando na espiral por voltas que ainda estão inseridas dentro do campo do evento. Ai, queria tanto que vocês me falassem se estão compreendendo, se está entendendo, mas vamos lá. Então, isso se veria mais ou menos assim. Eu tô falando da espiral da vida e de como o nosso aparelho psíquico, ele funciona de um jeito espiralado. Por isso a gente volta em alguns lugares, a nossa psique volta em alguns lugares. Quando eu não tenho uma integração dos eventos que eu atravesso na minha vida, eu quando passo nessa espiral por perto dele, eu ainda estou inserida no campo. Dá para perceber aqui? O evento é o ponto. Esse é o campo do evento. Quando eu não tenho uma integração, eu passo por dentro do campo do evento. O evento não se repete. Quem se repete somos nós. Por quê? Porque eu vou ver, enxergar todas essas situações, todas essas linhas, pelo olhar do evento, que eu ainda não integrei. Pelo que eu já tenho, que são essas peças aqui desintegradas. Então, quando a gente pensa em concluir, a gente, na verdade, poderia pensar em integrar, ok? Quando eu integro, eu vou criando na minha volta uma distância, uma amplitude entre o evento, que mora um outro tempo, e o presente. Então, olha a distância. Eu não tô mais por dentro do evento, não tô mais dentro do campo, não tô mais preso nesse corpo do evento. Eu posso criar uma amplitude, né? Eu fiz uns desenhos aqui diferentes para pensar em como ele se transforma, em que na distância eu posso enxergar outras coisas. Então eu pergunto para vocês, quando vocês veem um objeto e vocês vão se distanciando do objeto, certo? A gente começa a enxergar aquele objeto menor, certo? E para além disso, a gente começa a enxergar outras coisas na paisagem e não somente aquele objeto ao qual eu tinha colocado toda a minha atenção. Então a minha percepção muda e eu tenho a possibilidade de enxergar outras coisas. Então quando essa pessoa pergunta para mim, quando a Marina pergunta para mim concluir, resolver,
eu trago para vocês o convite a pensar em integrar para a gente criar um espaço entre o corpo do evento e meu momento presente. Quando eu tenho essa presença, trago minha energia para esse momento presente, crio esse espaço, eu posso enxergar outras coisas do evento. E a presença é a possibilidade de ter espaço para o novo. Então, também teria a possibilidade de ver outras coisas do evento. Ok, vamos ver aqui a pergunta. Então, ela pergunta se a gente pode não ter mais a lembrança do evento. Se quando a gente resolve, a gente pode não ter mais a lembrança do evento. Eu acho isso bem interessante, né? Porque quando a gente tem essa integração, a gente tem a possibilidade de transformar aquele evento dentro da gente, né? Alguma coisa muda a forma, não tem mais a mesma forma, porque eu tenho outra perspectiva do evento, tenho uma distância que me permite enxergar outras coisas. Então, eu acho que o desejo da gente esquecer daquilo, né, vem muito relacionada à dor, né? Que aquilo me causa uma dor. E eu acredito que quando a gente consegue integrar, né, aquilo me produz outras coisas também. E eu não tenho mais a necessidade de integrar aquilo, portanto, não tenho mais a necessidade de voltar aquilo. Ao menos que eu não tenha vivenciado um processo de maturidade. Se eu não vivenciei um processo de maturidade, eu vou voltar para esse lugar que me doe por sobrevivência. Por quê? Porque é o que eu conheço. E no lugar que eu conheço, eu estou segura. Mesmo que seja doloroso. Ai, será que estamos entendendo? Bom, depois vocês me contam. Então vamos lá. Um evento que me desintegra, ele tem muito esses movimentos de desintegração, de insegurança e de gestos inacabados. Eu acho isso, assim, gestos inacabados, algo do que muito pouco se fala, né? Então, num momento, num evento onde eu me sinto insegura, né? O meu sistema nervoso, ele vai ser ativado. E eu vou começar a produzir 3 respostas. Luta, fuga, aí os dedos se me baixam todos iguais. Bom, 3. Luta, fuga ou paralisação, certo? Então, vamos voltar naquele exemplo. Eu sou criança, meu pai teve problemas de alcoolismo, entrou na cozinha aquela noite, derrubou todos os pratos da cozinha. Nesse momento, aquele corpo dessa criança se sente insegura. O seu sistema nervoso é ativado. E aí ela pode ter qualquer dessas 3 respostas: luta, fuga, paralisação. Então ela escolhe, por exemplo, uma fuga e ela começa a cantar uma música na sua cabeça. E uma paralisação corporal. E aí ocorre isso aqui, que é o gesto inacabado, que é, talvez se ela se sentisse segura, ela gritaria socorro e choraria de medo. Mas esse gesto, ele não tem espaço porque ela não está segura. Então acontece a desintegração, que é não tá mais integrado o que eu faço com o que eu sinto.
porque eu sinto vontade de chorar, de gritar, talvez de gritar, para, socorro, mas a gente fica em silêncio, vivendo talvez essa paralisação e essa fuga interna, né? Por segurança. Então, quando a gente pensa em um evento traumático ou em qualquer outro evento que produz uma desintegração, esse evento começa por uma insegurança que ativa o nosso sistema nervoso, que produz gestos inacabados. Não consigo dar o grito e o choro porque eu tô em perigo. E aí acontece uma desintegração, porque eu não faço o que eu tô sentindo vontade de fazer. O que é uma integração? Qual que é o caminho? Por exemplo, muitos caminhos. Eu vou propor um aqui hoje, né? Então, integração. Isso é um caminho que faz muito, por exemplo, a psicologia corporal. Há muitos outros. Mas um deles pode ser o resgate dos gestos inacabados. Outro poderia ser o distanciamento do evento, para eu estar em segurança antes de conseguir enxergar outra coisa. Vou mostrar esse, tá? Então, eu resgato gestos inacabados. Eu resgato o choro, eu dou a segurança para que esses gestos consigam ter saída, expressão. E aí, meu sistema nervoso, ele se autorregula. E a autorregulação proporciona grounding. E grounding é enraizamento com a vida, com o presente. Porque eu não estou mais investindo no passado ou em segurar esses gestos inacabados. O grounding é eu estou aqui por inteiro, né? Porque não estou mais investindo em segurar isso lá. Isso aqui, ok? Então esse é um caminho. Tem muitos outros caminhos. No grounding, como ele me proporciona essa presença, eu já tenho espaço para o novo. E com o espaço para o novo, eu posso criar uma amplitude entre o evento que está lá no passado e o presente. Há um distanciamento. Então, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que tem problemas de álcool, igual aquele pai. Eu consigo diferenciar aquela pessoa dessa pessoa. E aí vem os processos, né, de maturidade, que então exigem a gente se ver de cara com isso, né? Então, vou explicar isso aí, tá? Vamos chegar lá. Quando eu crio essa distância, então esse é o evento, estão todos muito juntos, tá? Vou fazer aqui. Esse é o evento, esse é o campo do evento e eu crio essa distância. Já não estou mais inserida dentro do campo do evento, que me deixa insegura. Integrei, eu tô numa distância, crio uma amplitude. Quando eu tenho espaço para o novo, há um risco, que é que eu vou me deparar com o desconhecido. Então, uma coisa que eu vejo muito nas minhas clientes é que elas se deparam com situações parecidas com as que a gente estava trabalhando e elas não têm a mesma resposta. Elas não conseguem ter a mesma respostas, mas elas não têm referências sobre como responder diferente. O que significa isso? Que, querendo ou não, o jeito como a gente viveu aquele evento, como a gente respondeu aquele evento, como a gente responde no dia a dia aos diferentes desafios que se repetem, é seguro, porque é o que a gente conhece, é o que a gente sabe fazer. Então, integrar e criar essa amplitude vai exigir de nós a maturidade para a gente construir algo novo. Sem referências, não temos mais um adulto do lado para mostrar para a gente como se faz. Então, a gente só tem duas coisas, a responsabilidade e a força para assumir as consequências. Que mais temos por aqui? Vamos ver? Depois vocês me contam.
Claro, então aqui ela fala, né? Um momento por eles, a lembrança não seria mais presente. Sim, é importante a gente ter a lembrança do que foi para a gente conseguir fazer diferente, né? Mas quando está integrado, eu já não tô inserida dentro do campo, não vivencio mais essa dor, não me sinto mais insegura, eu já sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uhum. Então, acho que eu cheguei e respondi o que eu tinha para responder. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E estou me lembrando, tenho me lembrado muito enquanto eu faço esse trabalho aqui, né, de desenhar e tal, de Facundo Cabral, né, que Facundo Cabral, ele é um artista argentino, e aí ele viveu vários momentos na sua vida que são muito traumáticos, mas um deles que eu me lembro agora é que ele, quando era criança, viveu uma situação de pobreza extrema e todos os seus irmãos, eles falecem de fome. E, e depois, em algum momento da vida, ele começa a fazer músicas que falam sobre essa realidade. E no final da vida dele, ele faz conferências que são de autoajuda, oferecendo recursos para diversas pessoas ao redor do mundo, falando do quanto que ele tinha aprendido sobre a sua história. Então, não quero romantizar e falar que depois da gente ter integrado um desafio muito forte, um trauma na nossa vida, a gente precisa ir no mundo e fazer alguma coisa com isso. Não é isso. Mas o que eu quero mostrar é o quanto esse distanciamento do evento e essa integração vai permitindo que a gente enxergue outros lugares, inclusive recursos que podem funcionar para a nossa vida no nosso momento presente. Então, a gente vai por ali. É importante que a gente, quando cria essa distância, depois dessa integração, a gente trabalhe sobre os caminhos para a maturidade, porque nós adoramos estar em segurança. A nossa criança quer estar em segurança. E se eu não vivencio esse caminho para a maturidade, eu vou ter menos recursos para lidar com o novo. Eu vou acudir essa camada de criança para estar em segurança. Assim. O novo pode me deixar, inclusive, em estado de sobrevivência. Se eu não fizer junto, se eu não estiver acompanhada dessa responsabilidade, dessa camada adulta, que consegue entender o tempo real das coisas. Então, por exemplo, eu quero mudar de carreira, essa carreira foi escolhida pela minha família, porque é o que a minha família valoriza, nananá. Legal, mas o que fala a camada adulta? A camada adulta vai falar, ok, mas eu vou fazer isso um passo de cada vez, passo 1, passo 2, passo 3. E o tempo real das coisas, gente, para fechar por aqui, porque eu não quero super me estender, isso é um desafio meu, tá? Tenho tido que aprender. Mas ele compreende, por exemplo, a gestação. Imagina que amanhã não te falem, ok, para você conseguir o que você quer, você tem que entrar numa barriga e sair daqui a 10 meses, tá? E nesses 10 meses você vai amadurecer o que você precisa para sair nessa realidade que você quer. Então a gente estaria disposto, né? Nós não temos mais a noção do que é o tempo real das coisas e não somos animais lentos, muito lentos. Então soma aí os meses que você foi gestado, mais os meses que você ficou dependente, né, da sua família. A gente fala, ok, somos devagar, somos lento, o tempo real das coisas é lento. Se você não souber, não ficou claro, vamos para a matéria, vamos para o físico, vai agora mesmo e planta uma semente. E observa em quanto tempo ela brota, em quanto tempo ela saca folhinhas, em quanto tempo ela é capaz de aguentar uma chuva, por exemplo. Então, a gente
poderá entender melhor ali qual que é o tempo real das coisas. E mesma coisa nós estamos enxergando o novo vai me exigir que a gente tenha alguns recursos, que a gente ganhe alguns recursos a mais para a gente sustentar isso que é novo. Então acho que é isso, um beijo no coração de vocês. Vou deixar 1 minuto aqui, se alguém tiver alguma pergunta que você deixar ali, eu vou agradecer, que não durante a gravação que você deixar qualquer outra pergunta. Serei muito grata, porque isso me ajuda a me exercitar também o pensamento funcional, né? O pensamento que criativo também, né? Porque isso tudo das minhas viagens. Então, um beijo para vocês, boa noite, feliz final de semana e que vocês tenham espaço em vocês para o novo.